Vamos lá para Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. A viúva persistente e a oração eficaz. Peço que você se coloque em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor e assim permaneça para uma seguinte oração. Temos muito que aprender com essa viúva, uma viúva persistente, uma viúva pobre, uma viúva de uma parábola cujo seu nome é desconhecido, ou seja, ele não é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo e que ensina um princípio válido para nós nos dias de hoje, seja individualmente ou como povo, como nação. E é isso que eu gostaria de trazer, de levar ao seu coração. Capítulo 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repitam comigo a parte B. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ir ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra? É uma pergunta. Vamos orar. Senhor Pai bendito, engrandecido seja o seu Filho Jesus, e é no nome dele que nós nos reunimos, e é no nome dele que pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, e é no nome dele que pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, é no nome do Senhor Jesus que dizemos que somos filhos de Deus, e pedimos que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe esta igreja, abençoe, Senhor, o povo brasileiro, abençoe as nossas vidas, que tenhamos os nossos olhos sempre abertos, e com corações, Senhor, cheios de vida e de amor, que o Senhor fale preciosamente a cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Pode assentar-se. A parábola da viúva persistente, ela é encontrada apenas no Evangelho de Lucas, é uma preciosidade, e trata-se sobre a persistência na oração, uma persistência ligada, relacionada à oração. Na última sexta-feira, alguns irmãos estiveram aqui reunidos. Eu gostaria de desafiar você que não esteve presente, seja por um motivo justificável ou não, para que faça parte da próxima sexta-feira. Estávamos orando. O desafio era orar durante 30 minutos. Talvez haja entre nós quem nunca orou 30 minutos seguidos, orando em voz alta. Talvez seja difícil para você. Divide em 2 orações de 15. Nós fazemos aqui a prestação também, eu brinquei na escola dominical, 3 orações de 10 minutos, orando a Deus. E eu sei, alguém vai dizer: pastor, não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas eu gostaria de ensinar a persistência, a ensinar a orar sem cessar, sem cessar. Se eu vou orar sem cessar, deve ser algo constante, algo até repetitivo. Não que eu vou rezar uma oração pensando em outra coisa, mas que eu vou ali estar insistentemente no trono da graça, levando as minhas preces, as minhas súplicas, as petições em favor dos irmãos, em favor do povo brasileiro, em favor das nossas autoridades constituídas, aquelas que tomarão posse em janeiro do ano que vem. Nós devemos orar. Então não adianta muito eu falar sobre oração perseverante, se nem sequer você ora. Então vamos iniciar orando. E também disse que a oração ela funciona como um exercício. A princípio, no primeiro dia na academia, no primeiro dia no seu esporte, você não terá muito sucesso, porque o seu corpo não está preparado, você não está muito adaptado, então você fará pouco. A sua resistência ela ainda precisa ser trabalhada, mas logo depois você vai se fortalecendo, ficando cada vez mais resistente.
E é isso que eu gostaria, que essa igreja fosse fiel e perseverante na oração, seguindo o modelo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo aqui, nesta parábola. Uma parábola que ensina a orar. Faze-me justiça contra meu adversário. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas sabemos que ela busca justiça. E o juiz, ele não temia a Deus e não temia aos homens. Conhece juízes assim, que não têm o temor a Deus, que não temem aos homens, que são obstinados, prepotentes, que se acreditam serem deuses aqui na terra. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. Não é à toa que Jesus coloca isso em uma parábola. Mas essa mulher, apesar da sua pequenez, apesar das suas dificuldades, das suas limitações, da injustiça que lhe sobreveio em razão do adversário, nós temos a injustiça por parte de um juiz que não lhe fazia caso. E ele está ali constituído para promover a justiça. Então, o que faremos? Se você tem um pedido de oração, se tem uma demanda diante de Deus, se algo está acontecendo, se tem um adversário na sua vida, existem muitos inimigos. Qualquer pessoa que se manifesta ao lado de Deus, você padecerá perseguição. A Bíblia diz que é assim, é algo inevitável, que o justo, ele padecerá perseguição. Aqueles que fielmente seguiram o Senhor Jesus Cristo, padecerão perseguições. Se você não é perseguido no seu local de trabalho, na faculdade, principalmente no ambiente universitário, você provavelmente já se tornou um deles, com o mesmo posicionamento, com as mesmas crenças, em contrário ao que diz as Escrituras. Então, para isso, você se tornou uma vergonha, uma escória, a palavra normalmente usada pelo apóstolo Paulo. Mas nós não queremos isso. Queremos nos posicionar, que todos, quando nos olharem, saibam em quem temos crido. Quem é o Senhor Jesus? O que a palavra de Deus ela nos ensina. E não podemos nos calar diante do pecado, diante das injustiças. E principalmente diante de Deus. Porque chega um ponto que o cristão decepcionado, que o cristão já frustrado, cansado, ele já deixa de orar. Por que eu vou orar? Deus não me responde? Até hoje não me respondeu? Cansei. Deus já sabe do que eu estou passando, conhece meu pensamento, os meus sentimentos. Se Ele quiser me ajudar, me ajuda. Talvez você já pensou assim. Mas é insensatez do cristão. Porque mesmo Deus sabendo o que eu preciso, conhecendo os meus pensamentos, existe um princípio por trás que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Existe uma parte ativa da nossa parte que corresponde a nós, a mim e a você. E se você simplesmente ficar calado, você não encontrará. A porta não se abrirá. Você não receberá, porque não pediu. Porque não pediu. Senhor Jesus, Ele disse, quando pedi, ainda pede o nome dEle. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O Senhor Jesus disse, pede, pede. Eu pergunto, você está pedindo? Ah, pastor, eu pedi, mas faz tempo, viu? Eu deixei lá. Está na gaveta de Deus. Um dia que Ele quiser abrir a gaveta e ver o meu pedido, quem sabe? Não é assim que funciona. Você tem que ir lá, dia e noite, orando, orando. E isso envolve também relacionamento. Porque para pedir, você tem que se relacionar com Deus. E para orar ao Senhor, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu estiver em pecado, eu já sei, minhas orações estão bloqueadas. Marido, se você não estiver coabitando bem com as suas esposas, a Bíblia diz que as suas orações estão impedidas. Então, orar faz com que você purifique a sua vida. Se você não for hipócrita, se você não for um fariseu, que fica orando em voz alta, com palavras bonitas, com uma boa retórica, mas apenas para ser aplaudido pelos homens,
porque você sabe que o seu coração é um coração duro, é um coração já obscuro pelo pecado, maquinando pensamentos maus e cheio de orgulho. A esse Deus não ouve. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então se posicione, e se posicione tal qual essa mulher. A Bíblia diz em 2 Crônicas 15:7, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Há uma recompensa ao trabalhar para Deus, e principalmente ao orar, mas não uma oração passiva, é uma oração ativa. Alguns até brincam que a palavra orar ela poderia ser dividida entre orar e ação. Você precisa envolver ação, dinamismo nos seus pedidos diante de Deus. Eu pergunto, de que forma prática você tem feito isso acontecer? A esperança, ela vem quando eu oro a Deus, sabendo que Ele, ao me ouvir, Ele é incansável, Ele é de fato persistente, Ele não vai desistir. Deus, Ele faz ali uma analogia. Se um juiz injusto, ele foi capaz de conceder a essa mulher, que não tinha um sobrenome, que não havia ali na cidade alguém que pudesse ajudá-la, ela não tinha quem a indicasse ali dentro daquele fórum, ela era uma mulher com as suas limitações, tal qual a maioria de nós, povo brasileiro. Mas para que ele pudesse ter paz, ele fez caso a essa mulher. Na nossa leitura, no versículo 4, vá comigo, capítulo 18, verso 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Essa mulher era uma pedra no sapato do juiz. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia ver uma mulher que hoje estaria na porta da casa do juiz, colocando uma faixa, que tocava ali o interfone. Falei, senhor juiz, já deu deferimento ao meu processo, à minha causa? Mas de novo essa mulher. Aí ele vai e desliga o interfone. Ele sai ali com o portão eletrônico, vai direto. Quando ele chega ao fórum, ele olha para um lado e para o outro. Fala, agora eu desço. Ela está lá. Oi, senhor juiz, já deferiu o meu pedido? Fala, mas de novo essa mulher. Aí ele sobe. Fala, não deixe ela entrar aqui. Barra. Tudo bem. Aí ele fica lá no segundo andar, pronto para fazer algumas decisões, ou diante de um tribunal, ele olha pela janela para respirar um ar. Está ela, oi, senhor juiz. Ela molestava, ela importunava. Aí no domingo, como hoje, ele resolve almoçar fora e vai para aquele restaurante. E ela sabia, daqui a pouco, 12:20, 12:30, ele chega. E ela está lá, oi, senhor juiz. Francamente, ainda que você não tem temor a Deus, que você não acredita em Deus, que não tem temor aos homens, essa mulher conseguiu vencê-lo. Essa mulher esgotou a paciência do juiz, importunando. Irmãos, essa parábola tem me ajudado tanto na minha vida, e não somente no quesito oração. É assim, quando eu preciso de uma coisa e eu sei que eu estou certo, quando alguma coisa está acontecendo e eu vejo que a maré não está para o meu lado, não está para peixe, eu lembro dessa viúva. Ah, mas eu não vou parar. Até eu conseguir. Não é assim, eu vou tentar para ver se dá certo. Eu vou tentar até dar certo. É assim que funciona com tudo. Irmãos, não sei, se você não for uma pessoa perseverante na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. As suas vitórias serão raríssimas. A maioria das
conquistas que tive, ou nós como igreja, foi a poder de muito suor e canseira. E pelejando, e ligando, e mandando e-mails, e importunando, até que a pessoa faça aquilo que ela tem que fazer, por dever. Deus, Ele quer que sejamos assim, perseverantes. Aí você tenta uma coisa, parece... No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, você já abre mão, eu acho que não é a vontade de Deus. Mas que raiva, colocando o nome de Deus em vão. Que Deus não quis. Quem disse que Deus não quis? Deus talvez apenas estava testando a sua fé, a sua perseverança, mas não, vamos embora, Deus não quis. Isso é também colocar o nome de Deus em vão. Você tem certeza que Deus não quis? Ou foi preguiça sua? Foi indiferença da sua parte? Foi sua cabeça pessimista, que tudo vai dar errado? Que acabou para o Brasil? Eu não entendo a cabeça de alguns cristãos, porque o que eu vejo na Bíblia é alguém que vai até o fim. Assim como Jesus foi até o fim. Ele foi ameaçado de morte, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele foi insultado, caluniado, ele foi injustamente sentenciado. Ele chega no fim e diz, olha, está consumado. Senhor, o Senhor pediu para vir e eu vim. Eu glorifiquei aqui na terra. A minha missão foi cumprida. Amém, foi até o fim. Nós lemos na sexta-feira sobre alguém, no caso Abraão, que ele começou a interceder por 2 cidades que não prestam. Estava lá orando em favor de Sodoma e Gomorra. Se lembram? Que Deus havia dito, olha, eu vou destruir, eu vou acabar com aquela cidade, com aquele povo. Por quê? Eu vou acabar com aquele povo por causa dos seus muitos pecados que se têm acumulado. E Abraão, ele começa a orar a Deus. Querem lembrar essa passagem? Vai lá, Gênesis capítulo 18, rapidinho, para Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, Abraão, era um caso perdido, Sodoma e Gomorra, mas ele intercede em favor daquele povo. E nós sabemos da sua corrupção moral, da sua depravação. E é lógico, Abraão tinha interesse porque tinha família morando em Sodoma. Eu tenho família morando no Brasil. Eu tenho amigos morando no Brasil. A propósito, eu moro no Brasil. E a Bíblia diz, no verso 23, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com... Olha a ousadia de Abraão. Ele foi ousado aqui. Eu não sei se eu teria a mesma audácia. Ele pergunta para Deus, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Parece até uma provocação. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Olha o amor de Deus. Tem milhares de pessoas corruptas, milhares de pessoas que estão envolvidas em toda a depravação. Mas se naquele meio eu encontrar 50 pessoas justas, eu vou poupar toda a cidade. Uau! E ele não para, verso 27, e respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi, eu falei que era atrevimento, a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. Por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor. Sabia que Deus também tem limite na paciência. Se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais,
ora não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Alguns dizem que quando ele chega no número 10, era o número de pessoas que ele entendia que eram justas. Falei, não, essa cidade não será destruída. Ele começa com 50. Infelizmente, não havia nem sequer 10 pessoas justas naquela cidade. Deus destruiu o justo com o ímpio? Não. Deus manda anjos. Ei, vem cá. Eu sou um anjo destruidor, eu vou destruir a cidade, mas Deus me ordenou vir aqui para tirar vocês. Enquanto vocês não saírem da cidade, nós não podemos destruí-la. Uau! Deus sempre protege os seus. Sempre. Desde a era pré-diluviana, quando toda a raça humana estava corrompida, com exceção de uma família. Deus destruiu aquela família? Não. Deus a preserva na arca de Noé, onde Deus fecha a porta e vem o dilúvio, vem o juízo sobre o povo. Nós temos com os egípcios, com aquela nação, ali o Egito, com aquelas 10 pragas, o local foi destruído, a economia foi destruída, a agricultura foi destruída, as águas foram destruídas, as pessoas morreram. Mas algo aconteceu com os seus? Com o povo hebreu? Não. Deus poupou o povo hebreu. Irmãos, reiteradas vezes, tem um arrebatamento para acontecer, porque virá uma tribulação sobre a terra. Mas antes de trazer juízo sobre a terra, os seus ele leva. E eu agradeço por isso. Mas mesmo sabendo que quando as coisas apertarem por aqui, Deus me levará, virá para me buscar, eu ainda quero interceder pelo meu povo. Eu quero orar pelo meu povo. E orar com o mesmo princípio que orou essa mulher. A persistência da mulher como modelo de fé e de oração eficaz. Não foi uma fé conformista, nem fatalista, mas é um exemplo de uma fé ativa, combativa, persistente, comprometida e implicada com a luta pelos direitos das pessoas mais excluídas. Ela orou, ela estava ali. Nós devemos buscar o nosso Deus da mesma forma. Eu pergunto, quanto você orou essa semana? Realmente, você buscou a Deus? Vai, Deus, eu estou aqui de novo. O Senhor já sabe o que eu vou pedir de novo. Senhor, tenha piedade do nosso país. Ilumina os nossos representantes. Salva a alma. Senhor, abençoe o brasileiro na hora do voto. Deus, abra os olhos daqueles que estão cegos. Senhor, cuida da minha família, cuida da nossa igreja. Senhor, tenha piedade, tenha piedade. Orando, orando, orando incessantemente. Talvez você tenha uma demanda dentro de casa. Talvez é com o seu filho, talvez é com o seu cônjuge, talvez é com alguém ali da sua família que você precisa de ter uma resposta, uma solução. E aí você, cansei de orar. Para mim basta. Aí Deus está dizendo, continue, continue, continue. Ainda que você ache que a vontade de Deus seja tardia para a sua vida, ela acontece no momento exato. E a maioria das nossas bênçãos, das bênçãos que recebemos, elas são condicionadas a como nós agimos. Se, sempre se. E depois não reclame diante de Deus. Deus, o Senhor não fez, o Senhor não realizou, o Senhor não se manifestou na minha vida. E Deus pode dizer um dia, eu sempre aguardei as suas orações. Nas madrugadas eu esperava que você me buscasse. Eu esperava que você jejuasse, que você clamasse com todo o seu coração. Mas você sempre foi frio, você sempre teve um coração incrédulo, você sempre orou sem acreditar naquilo que pedia. E nós devemos orar sem duvidar. Uau! Eu imagino que talvez um dia Deus possa mostrar, veja isso, e aquilo outro. Tudo isso você poderia ter realizado, feito, conquistado na terra, se você tivesse perseverança e fé na sua oração.
Mas como você foi uma pessoa neutra, uma pessoa que não se posiciona, uma pessoa passiva, uma pessoa pessimista, uma pessoa incrédula, que diz que Deus existe, que fala que Deus existe, mas vive como um ateu, fica ansioso como um ateu, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse soberano, como se Deus não estivesse sobre o controle de tudo, e de forma permissiva, deixe algumas coisas acontecerem para que o cenário se feche, para que Ele se glorifique mais uma vez. Em cada dispensação, Deus foi glorificado, e não será diferente na dispensação que nós estamos vivendo. Irmãos, tem muito mais a ver conosco do que com Deus, porque Deus não falha. Se alguma coisa está acontecendo de errado, a culpa é nossa. E eu termino com 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 10. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Irmãos, meus amados, é isso que nós queremos. Não acabou. Às vezes estamos abatidos, mas nós não estamos destruídos. E tudo que nos acontecer, seja para que Jesus Cristo seja visto nas nossas vidas. Um exemplo de perseverança, um exemplo de fidelidade, um exemplo de compaixão, um exemplo de amor, um exemplo de generosidade, um exemplo de alguém que ora. Então tem mais a ver conosco. E lembrando Romanos capítulo 8, verso 28, porquanto todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu decreto. Eu entendo que o que estamos vivendo hoje no Brasil é algo para realmente aprimorar o nosso caráter, para moldar a nossa vida espiritual, para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Pensa nisso, como isso tem impactado a sua vida para o bem. E no final ainda dizer realmente, porque para mim o viver é Cristo. Eu vou ser uma pedrinha no sapato, eu quero ser luz. A turma que está em trevas, eu vou vir com um farol de luz, um canhão de luz. E vou salgar o povo, jogar sal em todo mundo, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E o sal cura, o sal tempera. O sal não dá aquela neutralidade, dá gosto. Imagina a sua comida, o seu almoço sem sal. Começa a salgar a vida do próximo, dá tempero, dá gosto. E você não fará isso se você for uma pessoa que fica dentro do saleiro. Se o sal não sair, se você não falar, se você não proclamar, porque, francamente, eu encerro, ser cristão, evangélico, aqui dentro, nessas 4 paredes, é uma gracinha. Todo mundo bonito, todo mundo sorrindo, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo louvando a Deus. Eu quero ver você se manifestar como cristão lá fora, lá naquela rodinha, na hora do intervalo no seu trabalho. Você que é da administração pública, você que é do comércio, você que está ali naquela fila, num banco, na farmácia, quando alguém está... Quero ver se manifestar ali. Ser sal onde você tem que ser sal. Naquele grupo da família, seja sal e luz. Não, ali eu não falo nada, eu fico quietinho. Covarde, medroso. Se posiciona. Deus não criou filhos covardes, não. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Não deu espírito de medo, de covardia. Mas é de fortaleza, de amor, de moderação, de equilíbrio. Também não é para extravasar. Mas Deus não nos deu espírito de medo, de temor. Está morrendo de medo. Foi de Deus, não. Então vamos orar e pedir que Deus nos encha de ousadia, de coragem. Faça o que tem que ser feito para a honra e glória de Deus.